Oi, oi, oi! Conforme combinado, né? Toda quinta-feira é dia de conteúdo novo. E aí hoje eu tô trazendo para vocês uma série que é uma sequência do hiperrealismo. E o hiperrealismo é algo que todo mundo assim vibra quando olha. Todo mundo às vezes tem medo de fazer. As pessoas falam comigo, não vou conseguir. Vai sim, meu amigo. Deixa eu contar para você, você vai sim. Isso daqui é matemática pura. Isso daqui é organização pura. Isso daqui é habilidades comportamentais puras. Então, quanto mais você fizer, mais você vai o quê? Errar e mais você vai aprender. Então, não sai daqui sem fazer junto comigo. Então, eu te convido a fazer junto comigo, tá? Hoje, eu vou trazer a pintura desse olho aqui toda. Então, vocês vão sair daqui pintando esse olho todinho. Mas se vocês forem seguindo durante todo o processo, vocês vão aprender a pintar o rosto todinho, passo a passo. É só seguir o que eu tô falando com vocês, não tem erro, tá? Quanto mais organizado vocês forem, mais perfeito vai sair. Então, já cheguei aqui agora com o desenho pronto, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Tainá Carneiro, tenho 27 anos de experiência. E hoje estou com 22 anos de empresa. Então, o que eu mais faço é treinar artista que sai daqui potente, que sai daqui forte, com segurança. Que eu falo que o grande virada de chave é segurança. E só dá pra gente ter segurança errando. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre como pintar esse olho de hiperrealismo. E se você seguir e continuar acompanhando, você vai ver que você vai sair daqui com o rosto todo pintado. Nós vamos começar agora fazendo o olho. Mas vocês lembram que eu falei no último vídeo sobre a organização disso daqui? Não dá pra gente começar sem organizar. Então, no último vídeo, o que eu falei? Eu falei qual era o número do pincel, eu falei por que o pincel eu escolhi aquele. Então, agora, nesse vídeo daqui, quem não assistiu o outro, tem que voltar lá pra poder vir aqui já e continuar esse processo. Porque não adianta você chegar aqui com ele querer pintar. Não. Você organiza primeiro, depois você volta aqui nesse vídeo. Combinado? Então tá. Então hoje, ó, tá aqui a imagem, tá aqui o desenho, tá aqui o pincel e tá aqui a tinta. Então a minha organização já foi feita, eu quero ver a sua, tá? Se você já fez aí, vem seguir junto comigo. Aqui, ó, quando eu vou começar a pintar, eu preciso ter o quê? O desenho muito bem feito. Gente, imagina, você vai fazer o meu olho. E aí você vai lá e faz um desenho mais ou menos, tá louco? Tem que fazer um desenho perfeito. Então não adianta você começar a fazer um negócio e o seu desenho não tá perfeito. Então o que eu mais cobro aqui, ó, dentro da sala de aula é desenho perfeito. Porque imagina, vai ficar outra pessoa. Se eu não tiver com o meu desenho perfeito, vai ser outra pessoa. E eu quero fazer esse olho aqui, tá? Então isso é matemática. Se não tiver com a matemática perfeita, esquece que você vai estar fazendo outra coisa. Você vai estar fazendo outro nicho, você vai estar fazendo processo criativo, você vai estar fazendo qualquer coisa menos hiperrealismo. Hiperrealismo é matemática pura, não tem como sair daqui. Gente, para você que vai acompanhar aqui junto comigo, seguinte, eu vou disponibilizar aqui embaixo essa imagem, que senão como que vocês vão fazer, né? Então você vai pegar o quê? Você vai na gráfica, você vai imprimir essa imagem A4, lembra de imprimir do mesmo tamanho que você vai fazer, tá? Não vai pular etapas. Se aqui é um tamanho A4, a sua tela também deve ter um tamanho A4, então a imagem tem que ser igual. Senão o seu cérebro, ele começa a ficar calculando matematicamente, aí a gente vai partir lá para aquele processo de processo criativo. Aqui a gente está fazendo matemática pura, então a imagem deve ter o mesmo tamanho que você vai fazer, ok? E aí depois que vocês imprimirem aqui, eu quero que vocês marcam lá no Instagram que eu vou entrar lá e eu vou olhar todas as performances de todos os alunos que replicaram esse processo. Combinado? Então conto com vocês aí, tá? Se não marcar, não tem como eu avaliar, tá, gente? Então marca que eu vou voltar lá e vou avaliar todo mundo. Então vamos começar agora pelo olho, tá? Primeira coisa, coisa mais importante. A gente começa pelo olho uma imagem, por quê? Porque a imagem tem um ponto muito importante, que tem o centro, que é totalmente preto. Então, o centro do olho, ele tem um ponto muito importante, que é a pupila. Ele é o que tem de mais escuro em tudo aqui, ó. Então, ó, é ele que vai ditar aonde que tá mais claro e onde que tá mais escuro. Então, se eu acho o ponto mais escuro
do rosto, significa que o quê? Que os outros tons são mais fáceis para eu poder achar. É nele que eu vou me apegar. Ele é o mais escuro de tudo, ó. Então, olha lá, eu tenho um mais escuro e eu tenho um segundo ponto, que é o branco. Uma vez que eu perco o branco, acabou. Se eu perdi o meu branco, depois é muito difícil de eu fazer ele do jeito que ele tá aqui. Então, são dois pontos que eu preciso preservar, ó. O branco do olho e o segundo, o preto do olho. Precisa ser o mais preto, preto, preto. Então, vamos começar primeiro pelo quê? Pelo preto. Quem marcou esse olho aqui, dá vontade de pegar e bater. Por quê? Porque não marcou, olha lá, ó. O desenho ele tem que estar perfeito, ó. Porque se o desenho não estiver certo, vocês vão ver que na hora que vocês tiverem que pintar dentro do branquinho, por exemplo, se o desenho não estiver ali, você vai ter que ficar fazendo de cabeça, isso é muito ruim. Então, ó, eu vim aqui e passei novamente o desenho para poder ficar bem certinho, para eu não ter que ficar corrigindo na hora. Então, lembra da questão do desenho, o desenho tem que estar perfeito. Segundo, pincel adequado. Então, eu peguei esse pincelzinho aqui de assinatura, bem zerinho. Primeiro lugar que eu vou pintar, ó, é o branco. Branco, branco, branco. Sem excesso. Se você colocar excesso, você vai ver que depois você vai ter que tirar. Pincel aqui do lado. E agora, eu peguei outro pincel. Como eu tô trabalhando com preto e branco, ó, peguei outro pincel, preto puro. Aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô colocando nada de muito excesso aqui? Quase nada de tinta. Tem gente que chega lá e pega um caminhão de tinta. Gente, pintura a óleo é pouca tinta. Aprenda a fazer a tinta o que? Render. Olha aqui, ó. Meu pincel é muito novinho, então vocês estão vendo que eu tô indo devagarzinho. E eu tô calibrando minha mão aqui nesse primeiro momento também, ó. Então, como eu não pintei mais cedo, é muito natural nesse primeiro momento eu dar umas tremidinhas. Daqui a pouco a minha mão já tá mais calibrada. Outro ponto que eu vejo muito importante aqui é o seguinte. Vocês estão vendo em volta da bolinha, olha, tem um contorninho. Agora eu já tô limpando aqui, ó, o pincel que eu usei branco. Lembra que eu falei lá no último vídeo? Olha que importante, que eu falei pra vocês que quando eu venho aqui limpar o diluente, eu não faço isso e isso. Eu só encosto, ó, porque eu não quero contaminar o meu diluente. Então, ó, eu só encosto. Eu vou pra lá e pra cá, ó. E o meu diluente continua limpinho. Antes de eu fazer esse contorno aqui, eu vou mostrar uma coisa pra vocês super interessante. Com um pincel um pouco maior, eu vou preparar essa paleta fazendo uma terceira cor entre um e o outro. E quando eu faço uma terceira cor, olha aqui, eu tô unindo o branco com o Nápoles Carne. Ó. E aí eu tô dando uma terceira cor aqui no meio, ó. Que é um rosado envelhecido. Olha. Nesse tom. Quando eu acabo, ó, eu limpo o pincel. Pra lá e pra cá, tá, gente? Não fica fazendo assim, não, senão você descabela o pincel. Ó. E aí eu vou pro próximo, ó. Mesma coisa. Quanto mais você puxar, ó, melhor vai ser. Quanto mais você puxar, melhor vai ser. Limpo de novo, ó. Limpo de novo.
quanto mais eu fizer isso bem feito, mais eu vou visualizar os tons que eu vou usar de passagem de tom. E sempre, por que eu limpo quando eu vou de um pro outro? Porque senão eu contamino a matriz aqui em cima, ó. Então eu puxo, ó. Puxo, 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 puxo. Ó. E aí eu faço a terceira cor aqui, entre um e o outro. Não fica com medo de ir, gente. Vai e volta várias vezes. Não fica fazendo aqueles puxadinhos rapidinho, não. Porque quanto mais você, ó... Quanto mais você misturar, melhor vai ser. Tá vendo que essa tinta tá mais durinha um pouquinho, ó? Tô tendo dificuldade de trazer ela pra cá. Chegou aqui, ó, vou trazer o vermelho pra cá. Vou misturar ele com o marrom, ó. Quando eu chego no preto, tem que limpar bastante, porque o preto ele tem uma tendência a contaminar tudo, tá? Ó, preto pro verde. Por que essa paleta minha tem essa sequência? Porque aqui, ó, cores quentes mais pra cima, e daqui eu já pego cores frias. Então, quem assistiu também o vídeo da aula antiga sobre cores quentes, cores frias, sobre teoria da cor, lá eu falo também sobre como essas tintas devem ser misturadas. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que é sobre paleta. Então, muita atenção que a paleta tem que ser muito bem organizada. Então, ó, cor verde. E aí eu venho aqui para os azuis. Conforme o tipo de pintura que você vai fazer, gente, é que você vai ver qual é a tinta que você vai colocar na paleta. Então começa primeiro pelas cores quentes, depois você vai para as cores frias. Quanto mais você puxar, mais misturada a tinta vai ficar e mais bonita e organizada a sua paleta vai ficar. Vou colocar o pincelzinho aqui do lado, daqui a pouco eu limpo. Então, ó, por que eu voltei aqui nesse ponto? Você pode fazer isso no início, você pode fazer no final, tá? Como eu tava falando de outras coisas, eu deixei pra fazer agora. E como eu ia trabalhar preto e branco, eu também deixei pra fazer agora. O preto foi o que eu usei. E aí, conforme eu falei com vocês, eu falei que eu ia fazer o contorno em volta do olho. Como o preto eu só uso no centro, eu sempre uso ele sempre misturado com alguns tons. Eu tô fazendo agora uma mistura de preto com verde e um pouco de azul, ó. Pra eu poder fazer o contorno do olho. Quando você olha aqui mesmo no olho, ó, em volta do olho tem um contorninho. Então, se você pegar a imagem aqui, você vai ver que em volta do branco todo tem um contorninho. Então, olha. Gente, pro pincel deslizar tem que ter tinta. Não é aquele exceção imenso, não. Mas tem que ter tinta. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Adianta só eu fazer o contorno do negócio e largar ele ali? Não. Uma das características do hiperrealismo, que é muito importante que você crave isso na sua memória, é sempre você ter pincel limpo. Pra quê pincel limpo? Pra esfumaçar. Então, olha lá. Eu fui e agora eu venho com o pincel, ó. Eu vou só na beiradinha de passagem de um tom para o outro e vou esfumaçando. Ó.
para não ficar aquela linha dura. Toda vez que vocês forem deixar uma linha dura, aquela linha bem dura assim, vocês vão ver que fica aquele desenho com aquela linha linear. Não fica muito legal não, fica meio agressivo, sabe? Então, muita atenção. Olha aqui, ó, continuo lá com o escuro, que agora eu vou vir aqui em cima, ó, nessa linha de cima, ó. E eu vou começar a marcar essa linha. Então, eu misturei verde e azul também, ó. Verde e azul também, então muita atenção. Quando eu olho assim em volta do olho, ó, o que que eu vejo, gente? Eu vejo uma parte toda que é clara, que é esse ponto daqui, e eu vejo um contorno todo escuro. O contorno escuro, eu também posso começar a já vir, ó. Fazendo ele. Eu vou ir misturando ele devagarzinho com a tinta, conforme eu vou aumentando o meu processo aqui, ó. Porque agora eu tô fazendo o escuro, daqui a pouco eu vou fazer o claro. Lembra que o pincel tem que estar sempre abastecido de tinta. Não é abastecido o pincel todo, é a ponta do pincel que tem que ter tinta, porque é ele que vai soltar. Então, a ponta do pincel... Gente, eu tô tremendo. A ponta do pincel que precisa ter tinta. Antes de eu vir pra cá, eu vou começar a fazer esse tom aqui, ó. Esse tom, quando eu olho pra aqui, pra esse lado, o que que eu vejo? Eu vejo verde, eu sempre vou pegando e vou misturando aqui, ou embaixo da tinta, até eu achar o tom que seja bem assertivo com o que eu tô buscando. Ó, tá verde demais, significa que tem mais amarelo. Eu sempre vou chegando lá perto para eu poder ver, ó. Quando eu chego aqui perto, ó, olha o tanto que tá saturado. Eu vou colocar um pouquinho de violeta. Vai tirando um pouco do tom. Vou levar um pouquinho de azul. Eu vou chegando lá perto, ó, pra eu poder ir vendo. Aqui eu tô começando a achar o tom, ó. Só que um pouquinho mais escuro. E tem um pouquinho de preto. Cuidado na hora de você acrescentar o preto, pra não ficar forte demais, ó. O tom daqui eu já achei. Que é essa parte aqui clara desse lado. Quando eu venho pra cá tem mais amarelado, ó. Então, quando eu chego ali, olha aqui, ó. Agora eu tô começando a pintar esse ponto aqui, ó. Que é essa parte aqui que é mais escura. Essa parte, ela vai brigar tanto com o azul, quanto com o preto, que é do contorno. Então, ó, quando eu for chegando aqui próximo, quanto mais próximo do branquinho, você vai ver que mais escuro é. Esse escuro que eu comecei a marcar aqui, eu vou ter que voltar nele aqui daqui a pouco, pra eu poder colocar ele mais escuro, que você vai ver conforme eu vou esfumando, ó, ele vai se perdendo. Quando eu chego pra cá, ó, já muda de tom. Ali começa com um tom, depois ele muda de tom, depois ele muda de tom de novo. E aí lembra que eu falo com vocês da organização? Então o pincel, ele tem que estar sempre limpo. Lembrando de não contaminar aquele ambiente
que você vai limpar o pincel de novo. Então, ó, o pincel sempre limpo pra lá e pra cá, pra você não descabelar o pincel. Quando chega aqui, ó, você vê que tem um tom mais claro. Gente, lembra que eu falei que o pincel, ele precisa caber dentro do espaço que você vai pintar? É isso mesmo. Então, você não pode pegar um pincel muito grande. Aqui eu vou colocar agora um pouquinho mais de amarelo ocre, ó. Porque quando eu venho para essa região aqui, é mais amarelado ainda. Eu pego lá branco. E olha aqui, eu tô trabalhando com pouquíssima tinta. Pouquíssima. Então aqui eu venho de lá pra cá. Não tenha pressa para poder correr, para fazer rápido demais. Vai devagarzinho, porque olha aqui, até eu que tenho anos de experiência, eu vou e volto várias vezes no mesmo lugar. Porque a nossa cabeça ela anda tão acelerada ultimamente, que às vezes vocês estão assistindo vídeo aí, sei lá, no Instagram, aqueles vídeos acelerados. Pintura, gente, é conexão. É você com você. Então não adianta sair correndo. Vai e volta várias vezes no mesmo lugar. Quando vocês chegam aqui, tá vendo que aqui é tudo escuro? Então vai eu lá de novo. Limpar o meu pincel. Ó. Deixar ele aqui do lado, que esse aqui tá um pouco descabeladinho. Vou pegar um outro aqui. Que é esse daqui, ó, que tá mais escuro, ó. Eu vou chegar lá perto, porque esse daqui, ele é azul com preto. Então, ó, lembra do desenho que eu falei com vocês? A marcação do desenho, ela tem que estar certinha, porque conforme for mudando o tom, ó, o desenho tem que estar ali. Gente, não hesita em mudar, ó. Se você tá tendo dificuldade de calibrar sua mão, igual eu não pintei hoje, né? Então, a minha mão, ela tem que estar apoiada de uma maneira que eu esteja confortável. Então, se eu precisar ir mudando aqui, ó, eu vou ir mudando, eu vou virando. Até tá perfeito pra minha mão. Sempre que você começar a pintar, você vai ver que a sua mão, ela demora para calibrar um tempo. Então, hoje, por exemplo, tô pintando na hora do almoço, eu nem almocei ainda. Então, a minha mão, ó, tá tremendo. Então, toda hora você tem que ir ajustando para poder chegar no lugar certinho. Ó, eu vou limpando aqui, porque agora eu já preciso tirar um pouco do excesso de tinta, porque aquela quantidade de tinta ali já é suficiente para eu poder esfumaçar a quantidade que eu preciso esfumaçar. E como esse pincelzinho aqui, ele tá bem fechadinho, ele tá ótimo para eu poder esfumaçar ali. Esse daqui já não tá tanto, ó, ele tá com uns finetinhos abertos. Então, ó, vou chegar a paleta pra cá, que lembra que eu falo com vocês, vocês precisam ajustar. Pra gente poder pintar sem se sujar, sem tendo organização, ai, vai, você vai tendo tudo perfeito. Então, ó, aqui, ó, tem tinta lá, tem tinta aqui, agora eu vou só ajustando, olha.
E eu falo, gente, de ajuste é que é o seguinte, se tiver um pretinho desse daqui que entrar aqui pra dentro, ó, no hiperrealismo, você já estraga a pessoa. Então, muita concentração quando você estiver pintando, pra você não estragar a pessoa que você tá pintando, né, gente? Então, depois tem que deixar secar, e aí tem que fazer tudo de novo. Ó, você vê que é o pouquinho que eu tô, quase não tem tinta ali. Só que o pouquinho que eu tô indo, ó, eu vou e volto várias vezes, ó, no mesmo lugar. Porque lembra que a tela, ela é cheia de tramas? Então, o que vai fazer a pintura ficar bonita é você preencher aqueles espaços todos, certinho. Aqui, ó, olha lá de novo a questão do desenho, ó. Se você não tiver com o desenho certinho da onde que você for pintar, esquece que você vai ter que ficar fazendo de cabeça. Então, faça o desenho perfeito. Aqui é cor onde que tem que ser a cor certa. Cor certa na cor certa. Cor certa na cor certa. Pouca tinta. Pouca tinta. Eu vou batendo sempre na mesma tecla para vocês poderem cravar aí na cabeça de vocês que o segredo aqui, ó, são essas informaçõezinhas que eu tô dando para vocês, ó. Pincel limpo, fazendo passagem de tom, entrando um dentro do outro, limpando o pincel, voltando lá. Olha aqui, quando eu olho no contorno, na primeira eu já tinha identificado que o desenho aqui não estava certinho, ó. O branco tá grande demais. Olha aqui, eu tô voltando aqui, ó. Vou diminuir aqui esse brancão, ó. Quando eu chego aqui nesse pontinho, ó, aqui é tudo escuro. Então tem que voltar lá e tem que escurecer, ó. Todo mundo tem medo de escurecer. É só escurecer certo, gente. Não tem segredo. Escurece certo que vai dar tudo certo. E você pode ir escurecendo devagar, você não precisa escurecer na primeira. Escurece um pouquinho, depois volta lá, escurece de novo. Igual aqui, ó. Esses pontos aqui eu vou ter que escurecer de novo. Não é na primeira que eu vou atingir o tom certinho. Eu vou ter que voltar. Vou ter que voltar algumas vezes aqui, ó. E o bonito do hiperrealismo é o escuro. Então, se você tiver medo de escurecer, sinta informar, você não vai chegar no seu objetivo. Então, não tenham medo de escurecer. Outro ponto que eu vou trabalhar aqui agora é o seguinte. Dentro do branco tem um pontinho azul. Ó, vou lá fazer ele, ó. Só que eu vou fazer ele, vou deixar ele lá desse jeito? Não, eu tenho que esfumar ele também, gente. Para eu esfumar, eu tenho que estar com o quê? Com o pincel limpo. Então tem que voltar várias vezes lá, ó, só marquei ele, vou limpar. Lembra que o pincel tem que estar limpo, 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 limpo. Porque se o meu pincel não estiver limpo, ele vai contaminar aquele branco lá todo. Então, ó. Por enquanto, meu pincel tá limpo. Aí você pega um pincel desse daqui, você vai e faz assim na hora de limpar, você acaba com o pincel todo. Todo, todo, todo. Então, ó. Olha lá, eu vou só com a pontinha do pincel, olha. Olha, esfumei. Daí vocês vão ver que quando você olha de uma foto para outra, o que eu tô fazendo para lá,
Você vai ver que tem vários pigmentazinhos branquinhos, vários pontinhos escuros. E aí você tem que ir analisando o quanto de hiperrealismo você quer e o quanto você consegue. Eu, por exemplo, sou essa que faz esses pontinhos aqui tudinho, ó. Tem que ver se você aí na sua casa você vai querer fazer. Aí vamos lá. Eu não vou voltar aqui agora. Por que que eu não vou voltar aqui agora? Porque eu quero seguir mais pra cá um pouquinho. Daqui a pouco eu volto aqui pra gente poder falar desses pontinhos. Quando você fica muito tempo focado nesse local aqui, ó, o seu olho ele vai acostumando com as cores, você vai deixando de pegar o que você deveria pegar. Então o meu olho já tá aqui há muito tempo pintando aqui, eu vou pintar um pouco pra cá pra ele esquecer um pouco desse tom. Então eu vou pra frente. Onde que eu vou pintar agora, gente? O que eu vou pintar agora é esse espacinho aqui, ó. Que é muito importante pra mim. O que que eu visualizo nesse espacinho? Ó, vou chegar essa imagem pra cá um pouco, pra eu ter espaço pra eu trabalhar com o pincel. Então, ó, primeiro ponto que eu vejo ali é a continuidade do escuro. Ó, eu tô pintando de cabeça pra baixo, deixa eu contar pra vocês por que eu tô pintando de cabeça pra baixo. Primeiro porque eu gosto, e segundo porque quando a gente pinta de cabeça pra baixo, a gente dribla o cérebro da gente de ficar falando olho, olho, olho. A gente tem dois lados do nosso cérebro, lado direito, lado esquerdo do cérebro. E quando você olha a imagem assim, seu cérebro já fala olho. Então ele fica trabalhando com o lado da linguagem. Olho, olho, olho. Quando a gente quer trabalhar só o lado de criar, que é o lado de construir, eu viro ele de cabeça para baixo porque eu desativo o lado da linguagem. E aí eu ativo só o lado do construção. Então eu tô construindo cor. E aí o meu cérebro ele não fica brigando, falando para mim assim, palavra e imagem, palavra e imagem, são dois lados diferentes. Então eu coloquei de cabeça para baixo porque eu quero fazer o mais matemática possível. E o mais matemática possível é desativar esse outro lado. Então, ó, aí aqui eu vou pegar o escuro, que é esse ponto aqui todo. Tô construindo o escuro, ó. Novamente, vou bater naquela tecla lá. Por que eu tô construindo escuro, gente? Porque quando eu pego o ponto mais escuro da imagem, para eu achar os pontos que estão abaixo dele é mais fácil. Então eu vou conseguir achar o quê? Um degradê de tons. O que eu tenho aqui que eu fiz aqui nessa beiradinha? Verde, amarelo, azul, um pouquinho de preto. Ó, coloquei tudo aqui. Olha o que eu tô fazendo agora. Eu tô misturando todos esses tons que nada mais são do olho, ó, e tô trazendo pra cá. E o que eu vou pegar aqui que é primordial? Violeta. O violeta, o dentro do nosso olho, o olho original mesmo, todo mundo acha que é branco, mas não é branco. Olha lá o tom que é. Ele tem muito violeta. Olha o tanto de violeta que ele tem lá. Junto com o amarelo, junto com o azul, junto com o verde, junto com o preto. Então, é uma mistura de cores. E eu vou pegar um pouquinho de terra siena queimado também e vou colocar aqui. Então, ó, o terra siena queimado. E agora eu vou começar aí, ó, pincelando lá dentro. Quando você for pincelando, ó, lembra de fazer movimento de X, que é pra lá e pra cá, o arredondadinho, ó. Porque a tinta vai deslizando mais. Então, ó. Novamente, vou falar aqui pra vocês o desenho, ó. O desenho, ele tem que estar perfeitinho. Então, olha pra vocês verem. Quando eu chego aqui nesse cantinho aqui, ó, eu vejo uns leves avermelhadinhos, por isso que eu pego um pouquinho do terra siena queimado e coloco aqui, ó. Porque quando a imagem ela vai encontrando ali com a pele, ela começa a trazer um pouco da característica dos tons da pele. Então, ó. Então, quando vai chegando ali,
eu vou trazendo um pouquinho desse tom. Junto com o violeta, tá, gente? Não esquece do violeta, não. E nem do verde, nem do azul. Por quê? Porque tudo é espelho aqui. Então, tudo que a gente for fazer é espelho de nada mais, nada menos do que a pupila. Do que o que tem ali na íris. Tudo que tiver dentro do olho vai ser espelho para o que tá assim em volta do olho também. A pele, o tom certinho, então tudo isso vai... Aqui eu tô esfumando, olha pra vocês verem meu pincel, não tem quase nada de tinta. Eu tô só esfumando, você vê como que a tinta a óleo ela rende, ó. E agora eu vou com branco. Que agora eu começo a clarear, ó. Quando eu vou chegando próximo, ó, vocês veem que é mais claro. Se você tiver desenhado com lápis de cor ou com carbono, tenha atenção e não fica muito frustrado não, porque tanto o lápis de cor quanto o carbono, ele vai fazer mudar o tom da tinta branca, que é o que está acontecendo aqui comigo nesse momento, ó. Mas depois, quando a tinta der uma secadinha, eu tenho a oportunidade de voltar aqui de novo e refazer. Então não sofre tanto agora nesse primeiro momento, não. Concentra em tentar chegar ao máximo possível do tom e esfumaçar esse... Quando a gente olha aqui, ó, você vê que essa aqui, ó, é a pupila, a íris do olho, ó, ela não cola na pele de uma vez. Então você tem que continuar contornando em volta do olho um pouquinho, ó, bem levinho, pequenininho ali. Quando eu olho já pro lado de cá, olha o quanto que é claro do lado de cá. Então, o lado de cá não tem esse negócio de eu escurecer tanto. Você vê que o meu escurecido do lado de cá, ele é um branco mais azulado, com um pouquinho de violeta, mas ele não é tão escuro. Então, ó, um pouquinho de violeta aqui em cima. Já vou chegando lá perto para poder ver. E um pouquinho de azul. Quase nada de azul. Nunca é branco puro, tá, gente? Nunca. Mas tem os tons de branco mais azulados, que você coloca um pouquinho de azul ali. Tom mais avioletado. Ó, tá no tom. Agora foi. Então, ó, aqui nesse lado do cá é bem mais azuladinho, ó. Então, às vezes a pessoa olha, ela fala assim, ó, branco. Volta do olho, que cor que é? Branco? Não, gente, não é. Tem muita cor ali, que é feito de reflexo, luz, sombra, depende do dia, da cor que tá o dia. Tudo isso interfere nos tons que a gente vai estar ali pintando. Então, ó. Aí vou lá, gente, de novo. Vou limpar o meu pincel. Quando vocês verem que o papel de vocês estiverem começando a ficar sujo, vai lá, pega um papel novo, tá? Não seja preguiçoso. Faz parte da organização. Se você for uma pessoa desorganizada, você não vai conseguir atingir o resultado final. Ó,
Quando eu vou pro lado de cá, eu já vejo um escuro mais claro aqui em cima, onde é os cílios, ó. Então eu começo a colocar um pouco de marrom no meu preto, para não ficar aquele negócio muito agressivo, aparecendo aqueles cílios que as pessoas colocam. Sempre volta, limpa o pincel. Lembra que o que tem que estar abastecido é a pontinha do pincel, não a cerda inteira. Então, quanto mais você abastecer a sardinha, ó, melhor vai. E aí, eu já posso até dar uma puxadinha no marrom, ó, aqui pra baixo, ó, porque quando eu olho aqui, ó, eu vejo um pouquinho de marrom ali. Quando eu vou vindo pro lado de cá, olha aqui, ó, que eu não tô pondo nem tinta mais, ó. Eu já vou só puxando. Lembra que eu falei com vocês que o hiperrealismo, um dos segredos do hiperrealismo é esfumaçar? O pincel sempre limpo, você volta lá, ó, e você vai tirando o excesso, ó. Então tem que ter papelzinho sempre em todos os locais, ó. Para limpar, esfumaçar e não deixar a linha, aquela linha grossa ali no lugar. Tô com o pincel sem nada, tá, gente? Eu tô só esfumando. Vamos virar um pouco agora de cabeça pra cima, pra gente poder ver como que tá ficando. Olha, o olho, ele tem que ter profundidade. Agora é a hora que eu vou esfumaçar, ó, com o pincel sem nada. Gente, olha aqui pra vocês verem, esse aqui é o resultado que eu ensinei pra vocês, tá? Só que como aqui tá muito explicativo, tem detalhinho, vai, volta, conserta, pra passar muita segurança pra vocês, vai ter a parte 2. Então, ó, tá aqui, tudo prontinho, é só vocês seguirem os passos a passos. E a gente vai ter a parte 2 agora. E até o próximo vídeo.